E aí, jovens, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Darth Krayt, que é um Sith lá do Legends. Ele tem uma história que percorre todo o quadrinho Legends, assim, toda a fase lá Dark Horse, Lucas Book, então tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje. Então eu prometo que eu vou tentar sintetizar tudo da maneira mais fácil de entender possível, porque a gente sabe que Legends é uma bagunça, são poderes megalomaníacos absurdos, e poder pra todo lado, e morre, ressuscita, vive 1000 anos, vive 4000 anos. Lembrando que tudo que eu falar aqui hoje faz parte do Legends, ou seja, são aqueles materiais, quadrinhos, games e livros que foram desconsiderados da linha do tempo oficial após a compra da Disney. Ou seja, tudo que a gente conversar aqui hoje não tá na mesma linha dos filmes, não tá na mesma linha do novo cânone. Só pra deixar tudo isso bem claro, a gente tá falando de uma fase de quadrinhos chamada Legacy. Essa fase se passa 130 anos no futuro, depois de Retorno de Jedi. Pra gente começar então, vamos começar falando o que é a fase Legacy dos quadrinhos. A fase Legacy é uma fase dentro do Legends que tem 50 e poucas edições. Eu lembro que são bastante, eu li bastante mesmo pra conseguir fazer esse vídeo. Então temos Cade Skywalker, que é um dos descendentes do Luke. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele também, porque eu acho que tem algumas coisas interessantes. E o vilão, o grande Sith desse futuro, é o Darth Krayt. Só que a história dele começa antes, muito antes, mais precisamente antes das Guerras Clônicas. Então assim, viu como é tudo muito confuso, tem uma linha de tempo muito grande, então vamos começar. Darth Krayt, na verdade, ele é o Sith que ele manda lá naquele futuro, ele tomou o lugar do Império, porque sim, o Império volta no futuro de Star Wars lá do Legends, e agora o Darth Krayt vai lá, consegue tomar o poder do Império e começa o Império Sith. O Darth Krayt, de fato, é muito poderoso. Ele é muito bom com o sabre de luz, ele tem poderes absurdos, como raios que matavam geral, ele tinha uma armadura zona bem macabra que se fundia com cascas que cresciam em seu corpo, mas o verdadeiro poder dele, pelo menos pra mim, é algo muito mais relacionado à vida. Vamos voltar para a origem do personagem. Quem é Darth Krayt? Darth Krayt, na verdade, é A'Sharad Hatch, filho do lendário Jedi Sharad Hatch. Se você não sabe, eu já fiz um vídeo aqui no canal contando quem é o pai desse personagem, vou deixar aqui no cardzinho. Então, basicamente, ele era um garoto que foi criado dentro do Povo da Areia, sendo humano, e ele foi treinado pelo seu pai ali junto com o Povo da Areia, e depois que seu pai morreu, ele foi treinar com a Ordem Jedi, ainda mais ou menos aos 15 anos, ou seja, muito velho. Vamos lembrar sempre que lá na Ameaça Fantasma, a Ordem Jedi quase teve que sair no tapa com o Qui-Gon, porque o Qui-Gon queria treinar o menino Anakin de 9 anos, agora chega um cara todo enfaixado, Tusken, com 15 anos, e eles aceitam o cara. Isso é muito importante ressaltar que ele vai treinar lá na Ordem Jedi depois dos acontecimentos da Ameaça Fantasma, ou seja, os Sith voltaram. Ele treinou um tempo sendo padawan do mestre Ki-Adi-Mundi, e ele estava indo bem, ele era muito habilidoso, ele conseguia conter o lado sombrio da sua selvageria como o Povo da Areia, né, como o Tusken. Ele usava o sabre de luz dele e o do pai dele, então ele treinava com 2 sabres de luz. Só que chega um momento onde ele é colocado numa missão, e nessa missão ele precisa ir atrás da Aurra Sing. Aurra Sing é a caçadora de recompensas que matou o seu pai. Ele consegue confrontá-la, só que ele só ganha dela porque ele deixa o lado sombrio tomar conta. A sua raiva, o seu ódio de estar enfrentando a assassina de seu pai, começa a dar mais poder pra ele, porque é assim que o lado sombrio funciona, ele potencializa o seu poder de acordo com seus sentimentos, amor, raiva, ódio, tudo mais, e ele consegue derrotar a Aurra Sing, mas ele não a mata, ele consegue controlar a sua raiva e entregar ela para os seus mestres. Então ele não matou a Aurra Sing, então você pensa, cara, o cara não é do mal, ele conseguiu controlar o seu lado sombrio. Depois disso, ele vai treinar com uma mulher chamada Dark Woman. Sim, literalmente esse é o nome dela. Ela abdicou de seu nome para se chamar Dark Woman, coisa do Legends, a gente sabe que o Legends não faz muito sentido, então sim, a Dark Woman é uma mestre Jedi, que ela tem treinos não ortodoxos, assim, ela sai muito da curva e a Ordem Jedi deixa ela ali ainda, então ela treina padawans difíceis, padawans que têm acesso ao lado sombrio, e de fato, o A'Sharad vai treinar com ela, e ele vai cumprindo seu treino até o momento onde chega as Guerras Clônicas. E durante as Guerras Clônicas, ele vai pra luta, como todos os Jedi, e ele consegue passar de padawan pra cavaleiro, de cavaleiro pra mestre. E eu sei que vocês estão pensando, cara, imagina se o Anakin encontra um Jedi todo enfaixado, vestido como um ser do Povo da Areia. Eu sei, isso é bem interessante e de fato aconteceu. Sim, o Anakin teve que entrar em missões com o A'Sharad, e de fato, é a parte mais interessante pra mim de todo esse arco do Darth Krayt, desde lá do passado, presente e futuro. Tem uma batalha específica durante as Guerras Clônicas que eles têm que andar juntos, porque o Jedi que tava com eles morreu, aí eles têm que lutar junto pra sobreviver, e aí de fato rola um confronto entre os dois. Que o Anakin, a gente sabe, como acabou de passar o Ataque dos Clones, ele matou todo aquele povo Tusken por causa da mãe dele, e agora ele tá tendo que lutar junto com o Cavaleiro Jedi. Ele ainda não era cavaleiro, mas ele tá tendo que lutar junto com um cavaleiro que também é um Tusken. Então ele começa a ficar muito estressado com isso, o lado sombrio vai aflorando. Chega um momento onde é muito legal que o Anakin não tá conseguindo lidar muito bem com os sentimentos, porque o outro Jedi que tava ali com eles morreu. Ele começa a olhar os inimigos e começa
começa a enxergar como se fosse a galera do Povo da Areia. Então ele sai matando todos os inimigos e vira até o Aesirad, porque ele vê todo mundo como Povo da Areia, aí ele vê um cara do Povo da Areia, ele vai lá e vai tentar matar o cara, mesmo nesse caso que eles já estavam trabalhando juntos há algum tempo. O Anakin sai matando geral, tenta matar o Aesirad, e o Aesirad, nesse momento, começa a abraçar o seu lado mais humano. Quando ele vê que o Anakin tá louco indo atrás dele, ele vai lá e tira suas bandagens, tira aquela parte do óculos também, e se revela como um humano. O Anakin até vira e fala, pera, você não é Tusken? Ele fala, não, eu fui criado como eu sou um Tusken, mas eu sou humano. E o Anakin fala, tipo, entendi. A raiva do Anakin vai abaixando, mas ele fica com o pé atrás, e é interessante que o próprio Aesirad fala assim, olha, eu entendo a sua vingança, seu desejo de vingança, porque dentro da nossa cultura do Povo da Areia, a gente fomenta a vingança, a gente quer vingança, a gente trabalha na violência, na selvageria, mas assim, se você vier pra cima de mim, eu vou ter que ir pra cima de você também, e pode deixar que eu não vou falar pra ninguém o que aconteceu aqui, porque por mais que eu seja do Povo da Areia e você seja um humano, e no caso um colono, que a gente sabe que os colonos brigavam com o Povo da Areia lá em Tatooine, tem uma característica muito importante que os dois têm, os dois são Jedi, e por aí vai. Eu acho que isso é bem importante ser ressaltado, porque mostra muito a personalidade dos dois. Em algum momento que não tá muito claro, durante as Guerras Clônicas, ele se tornou um mestre Jedi. Quando a Ordem 66 foi ativada lá no fim da Vingança do Sith, ele conseguiu sobreviver matando seus companheiros clones, porque ele começou a sentir que os Jedi estavam morrendo e ele achou que ele era o último sobrevivente e ele ficou muito sem chão. Aí ele pensa, bom, tô sem Ordem Jedi, tô sem objetivo, vou voltar pra Tatooine e vou fazer o que meu pai fazia, que era liderar o clã. Ele se enrola inteiro de novo com suas bandagens. Inclusive isso é bem interessante de falar. Pro Povo da Areia é desrespeitoso você mostrar pele, então você não pode mostrar seu rosto nem nada, isso é uma falta de respeito, por isso que eles se enfaixam inteiro e você não consegue ver nada. O Aesirad então acaba cumprindo as mesmas funções de seu pai, unindo vários clãs do Povo da Areia e indo guerrear contra a galera da cidade, e isso durou alguns anos, até o momento onde ele estava indo atacar uma cidade, e aí ele chega perto de uma fazenda de umidade. E como ele tá liderando o povo Tusken contra a galera das cidades, ele pensou, bom, vou matar todo mundo aqui nessa fazenda e seguir pra cidade. Só que essa fazenda de umidade estava sendo protegida por ninguém mais, ninguém menos do que o Jedi Obi-Wan Kenobi. E o Aesirad bate o olho e fala, Obi-Wan? E o Obi-Wan bate o olho e fala, Aesirad. E aí o Aesirad fala, beleza, é legal te ver, mas deixa eu passar que eu vou matar todo mundo aqui agora. E o Obi-Wan fala, cara, não faz isso, desvia daqui, para de atacar a cidade, senão eu vou ter que agir e você não vai passar daqui. E é óbvio que eles se enfrentam. A fazenda era a fazenda de Luke Skywalker e o Obi-Wan estava protegendo aquela fazenda, sabemos o porquê. Cada um estava seguindo o seu caminho, e mesmo o Aesirad, sendo muito habilidoso, ele perde a luta contra o Obi-Wan, ele tem o seu braço cortado e sua máscara retirada. E como eu falei pra vocês, não pode mostrar o rosto, e quando o Obi-Wan vai lá, derrota, corta o braço do cara e tira a máscara dele, ele foi desonrado porque ele foi derrotado, e ele foi humilhado porque tiraram a máscara dele. O povo Tusken que tava lá junto com ele, literalmente, só vira as costas e vai embora. Agora, ele foi abandonado pelo seu povo, ele não pode mais voltar. O Obi-Wan não mata o Aesirad, mas fez o Aesirad jurar que ele nunca mais ia voltar pra Tatooine, e o Aesirad, como perdeu e foi humilhado, ele pensa, bom, tá, eu vou embora então, não quero saber o porquê, depois ele descobre, óbvio, depois que ele vira um Sith, tá, ele descobre, mas, ainda assim, ele fala, bem, eu vou embora, vou virar um caçador de recompensa, porque eu tenho habilidades, eu sou um Jedi, tenho um sabre de luz, e vou tentar seguir minha vida pela galáxia, e de fato ele faz isso. Só que, olha como a vida desse personagem é muito complicada. Em uma missão ele tava lá caçando um cara, e o cara cai em Korriban. Korriban é o lar do Sith. E o Aesirad vai atrás, a nave dele sofre ali com tempestades, então a nave dele é baqueada, ele tem que pousar a força em Korriban. Ele entra num templo lá sem querer, e ele escuta que ele estava sendo chamado. Então alguém estava chamando ele pela força. Ele é atraído pelo holocron da mestra Sith, Zhou Zen, que se escreve Shoshan, mas é muito difícil de pronunciar mesmo, mas é Zhou Zen porque o X faz som de Z em inglês. E isso é muito importante ressaltar, peraí que eu vou abrir outro parênteses. No Legends, os Sith conseguiam transmitir pedaços da sua alma, da sua energia, para o holocron Sith. Era quase como se a Sith estivesse lá e ela começa a treiná-lo, porque a gente sabe que os Sith tinham aquela pilha de ser imortal, de viver pra sempre, e esse era um dos métodos, só que como a pessoa virava um holocron, um pedaço da alma dela virava um holocron, ela só poderia ensinar e passar informação, ela não tem livre-arbítrio, não pode sair correndo por aí, e ela começa a treinar o Aesirad. Porque o Aesirad acaba sendo meio inocente nesse sentido. Ele pensa, bom, vou treinar do lado sombrio aqui no planeta do Sith, porque eu preciso de mais poder para derrotar o Imperador, que ele sabia que era um Sith, e também Darth Vader. Então ele pensa, como Jedi eu não consigo só com meus poderes, eu vou aumentar os meus poderes, usar o lado sombrio para fazer algo bom, para conseguir derrotar o Império. Então ele fica treinando por anos em Korriban. E o mais interessante disso tudo é que ele passa anos e anos lá treinando,
treinando, tanto que ele sai lá do treino, ele sai das catacumbas lá de Korriban, tudo acabou. O Império acabou. Luke Skywalker já cuidou de tudo. Quando ele sai, Luke já resolveu tudo, ele pensa, putz, e agora? Fiquei tempo demais aqui treinando. E mais uma vez ele ficou sem propósito, aí ele pensa, quer saber? Eu vou ficar só vagando por aí, vou morrer porque não tem mais nada pra mim fazer. Eu não consigo fazer nada. Ele pega uma nave e se joga nas regiões desconhecidas. Fala, bom, vou me jogar no desconhecido e vou esperar a minha morte. Simples assim. Só que, como a vida é uma caixinha de surpresas e como esse personagem sofre muito, passa por muita coisa, lembrando que a gente tá falando agora de depois do Retorno de Jedi, e estava chegando uma nova ameaça, que era os Yuuzhan Vong. São basicamente um povo inteiro que atacou a galáxia, que invadiu a galáxia. Só que quando o Aysherad se joga nas regiões desconhecidas, muitos anos antes da invasão ao Yuuzhan Vong, ele é capturado pelos Vongs. Sim, os Vongs pegam ele muitos anos antes e ele acaba sofrendo muitas torturas por muitos anos pelas mãos dos Vongs. Ele foi torturado, trocaram o braço robô dele por um braço orgânico, porque os Vong detestavam tecnologia robô, então próteses e coisas artificiais. Então eles botaram lá um braço orgânico que era meio que uma tecnologia deles e também trocaram o olho dele por um olho de Vong e tudo mais. Ele sofreu muito na mão dos caras. Dentro de todas essas torturas e experimentos, os Vongs colocaram sementes Vongs dentro do corpo do Aysherad. Essas sementes, elas tomam conta do corpo da pessoa, transformando o ser em uma criatura. Então vai crescendo espinhos, cascas por todo o corpo. Basicamente, essa semente vai matando a pessoa e transformando ela, virando um monstro ali, e vai matando ela aos poucos. E essa semente não tem cura. E mesmo assim, usando suas habilidades Sith Jedi, ele consegue fugir da nave dos Vongs, ele cai de volta em Korriban, e nesse momento, Aysherad vira Darth Krayt. Ele pensa, bom, quer saber? Eu vou virar um Sith, porque ele tem uma visão da força lá em Korriban, dele como um Sith e governando com vários outros Sith. Então ele recria a Ordem Sith, só que ele muda as regras. Ele pensa, bom, chega dessa parada de regra de 2, um mestre e um aprendiz. Ele cria então o que ele chama de regra de 1, onde ele tem o poder, só que ao mesmo tempo ele tem os lacaios, outros Sith que ele consegue controlar. É muito importante ressaltar que tudo que acontece depois, quando a galáxia vai sendo atacada pelos Vongs, o Darth Caedus aparece, tudo que vai acontecendo de guerra, de problema, o Darth Krayt fica lá em Korriban ainda estudando, treinando e ainda aumentando suas fileiras, trazendo cada vez mais gente para ser Sith junto com ele. Ele só aparece algumas vezes, como por exemplo, ele precisou se unir ao Luke Skywalker para lutar contra Abeloth. E para isso ele se aliou com o Luke Skywalker, meio que Sith Jedi juntos contra esse ser que é puras trevas, puro lado sombrio. Na verdade mistura os dois lados, mas é um ser do caos. Mas como ele teve que se expor e lutar junto com o Luke já ficou meio com o pé atrás assim, tipo, uma nova ordem Sith tá surgindo e quebra a regra de 2, pelo que eu entendi. O Luke fica meio que de olho nisso, mas nada acontece, e o Darth Krayt fica aí correndo pelas beiradas por 100 anos mais ou menos. Aí você fica pensando, tá, ele já era um cara mais velho, ele fica com as sementes comendo ali o corpo dele, tentando dominar o corpo dele, sugando toda a energia dele, e ainda assim ele consegue sobreviver por mais 100 anos. Ele consegue se manter vivo, lembrando que ele é um humano, então ele passou muito da idade de um humano. Usando o lado sombrio da força, ele consegue resistir ao dano que a semente causa nele. Após 130 anos depois do Retorno de Jedi, o Krayt finalmente revela o seu grande exército Sith e ataca o Império. Como eu falei pra vocês, sim, o Império voltou. Tem o Ruan Fel, que é o imperador que toma o poder depois, eu posso explicar isso em outro vídeo. O Krayt vai lá, toma o poder do Ruan Fel e agora ele estabelece um novo Império Sith no futuro. E agora, como ele toma o poder, ele consegue destruir mais uma vez a Ordem Jedi, mandando todos os seus Sith atacarem os templos. É nessa onde Cole Skywalker morre e seu filho Cade Skywalker consegue fugir. Porém, o Cade ainda era criança, ainda era Padawan, ele consegue usar um poder para ressuscitar o seu mestre. Isso foi sentido pelo Krayt. Aí o Krayt pensou, pera, tem um poder que consegue curar qualquer coisa, consegue trazer alguém da morte. Eu quero esse poder pra mim porque esse poder eu consigo tirar a minha semente, eu consigo curar essa semente que tá comendo todo o meu interior há centenas de anos. Entendeu pra onde que a gente vai? É então que o Krayt começa uma caçada pra conseguir achar Cade Skywalker. O Darth Krayt é muito interessante isso, que ele é muito forte, muito poderoso, ele lança raio em todo mundo, mas tudo que ele faz tem um custo muito grande, ele se cansa muito rápido e ele tem que ficar dentro de uns tanques lá em êxtase, sendo curado toda hora, porque senão ele morre. Ele tá vivendo muito tempo já, então ele não tem uma saúde muito boa. Bom,
então agora eu vou acelerar um pouquinho, porque são 50 edições do Legacy, então pega o Cade, solta o Cade cresceu, o Cade não é mais Jedi, agora tem que ir atrás do Cade, treina o Cade do lado sombrio. Ah, isso é muito importante ressaltar. O Crate consegue capturar o Cade dentro da fase Legacy, e ele quer treinar o Cade pra ser o seu grande Sith ali junto com ele, e também pro Cade curar ele, porque o Cade precisa saber mais do poder do lado sombrio, nada melhor do que treinar no lado sombrio pra você conseguir controlar um poder do lado sombrio, não é mesmo? Então eles ficam nesse pega o Cade, prende o Cade foge, enquanto tudo isso o Crate tá lá liderando a galáxia, matando todo mundo, ele faz uma chacina lá em Mon Cala, porque os Mon Calamari queriam se revoltar contra o Império Sith. Chega um momento onde chega uma Jedi que resolve tudo, que é uma Jedi conhecida como Celeste Morne. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre ela, vou deixar aqui no cardzinho, e num resumo muito rápido, pra você ver como tudo aumenta, ela é uma Jedi lá da Velha República, 4.000 anos no passado, e ela tem um talismã no pescoço dela, que é um talismã chamado Talismã Mur, e lá dentro tem um Sith preso lá dentro, que fica na cabeça dela, e graças a esse talismã do lado sombrio, ela conseguiu prolongar a sua vida. Ela se alia ao Cade Skywalker, porque além dela conhecer o sobrenome Skywalker, que ela conhece por causa do Luke, que eles têm um confronto, o Cade também consegue usar o seu poder pra conseguir reverter a maldição que tem no talismã. Aquele talismã, quando ele afeta uma pessoa, um ser humano, por exemplo, ele transforma a pessoa num ser chamado Rakghoul, que basicamente é um bicho que ela consegue controlar com o talismã, entendeu? E quando o talismã afeta a mina lá que o Cade gosta, ele consegue usar o seu poder, a sua cura do lado sombrio, pra anular a maldição. Então ela pensa, bom, você tem um poder muito bom, você é Skywalker, vou te ajudar, vamos lá enfrentar o Darth Krayt. E de fato eles armam uma armadilha bem interessante. Ela chega, abre uma comunicação com o Krayt e fala, ó, meu nome é Celeste Morne, estou sendo controlado por um Sith, que é o Carnes Moore, e eu quero te entregar o Cade e eu quero me aliar a você. E você quer o Cade, ele tá aqui, ele vai te curar e já era. Quando o Krayt vai lá pegar o Cade, era uma armadilha e sai um monte de Jedi, de Cavaleiro Imperial com sabre de luz, começa uma batalha muito louca, só que a Celeste Morne, ela é muito poderosa, ela começa a bater de frente contra o Krayt, até o momento onde o Krayt é atravessado por um sabre de luz, ele se machuca e ele cai de lá de cima, quase morrendo. Não, o Krayt não morre agora. Só que na verdade o Krayt morre agora, ele não morre na queda. Só que tem um cara que é o braço direito do Krayt, é um cara que toda a família dele já trabalhou pro Krayt, é uma coisa de geração em geração, que é o Darth Willock, e ele pega o corpo do Krayt, bota num tanque de Bacta lá, fala que tá em êxtase, e joga migué de que o Krayt tá se recuperando após a batalha, pra ele sim poder mandar, porque o Krayt fazia isso toda hora, o Krayt toda hora ficava lá em êxtase, e era ele que mandava no Império, porque o Krayt tava lá ocupado. Só que dessa vez o Krayt tava morto, mesmo assim ele tava enganando todo mundo pra ser o Sith que vai mandar no Império Sith. É só deixar ele lá e falar, cadê o Krayt? Ah, tá em êxtase lá, ele tá quase morrendo, tem que deixar ele lá. Faz sentido, é inteligente. Agora que a gente tá caminhando pro final, eu vou ser bem sincero, chega a parte mais confusa possível, porque o Krayt morreu, só que na verdade não morreu. Ele consegue contatar a Talon, que é uma das Sith lá que tava com ele, ela pega o corpo dele e leva pra Korriban, e lá em Korriban ele volta à vida, então ele tava morto, mas a força dele conseguiu chegar nela, e ele foi ressuscitado lá em Korriban, entendeu? Como que ele foi ressuscitado? Magia Sith, lado sombrio, e só. É só isso que a gente sabe. Ele literalmente volta à vida. Ele não só volta à vida, como ele volta agora curado das sementes, porque ele morreu e voltou, e ainda mais ele tem os mesmos poderes do Cade, que é um poder relacionado à vida e à morte, então ele consegue curar com o lado sombrio até ressuscitar pessoas e ressuscitar a si mesmo, e também consegue tirar a vida da pessoa usando o lado sombrio. Aqui eu quero levantar um ponto que eu acho interessante. Na verdade, a gente descobre que não só ele voltou à vida, ele pegava pessoas que tinham acesso à força e ele mudava elas de maneira genética, então aperfeiçoava tudo, melhorava tudo e mantinha eles como soldados 100% leais. E também ele tinha uma frota escondida, então ele tinha soldados Sith e uma frota escondida pronta para atacar a qualquer momento, que os seus próprios aprendizes, né, seus próprios lacaios não sabiam. Onde será que eu já vi isso, hein? E agora ele declara guerra contra a galáxia, porque tava uma bagunça, porque o Império Sith tava se fragmentando, o Império tava tentando voltar, a Aliança, que é agora a Aliança dos Planetas, que é quase uma república, tava tentando pegar também, começou uma guerra, o Darth Krayt volta, e é interessante que ele anuncia sua volta usando o seu poder e mostrando pra todo mundo que acessa o lado sombrio que ele voltou. Ele espalha seu poder pela galáxia e todo mundo que tem um lado sombrio sente, inclusive o Cade Skywalker. É um bolo de informação, de coisa que é assim mesmo que funciona. Como começou uma grande guerra, o Cade fala, mano, chega, eu vou enfrentar esse cara, ele monta uma equipe, eles conseguem chegar até o Krayt, o Cade, ele começa tomando uma surra. O Krayt tá muito forte, mas o Cade, mais uma vez, ganha pela sua esperteza. O Krayt tá lá, batendo no Cade, jogando raio nele, os dois têm uma visão. O Krayt ainda tem aquela visão dele sendo o Sith Supremo governando a galáxia, e o Cade, com o passar das edições, começa a ter visões dele como Sith, ajudando o Krayt. E quando ele tá lá tomando choque, ele fala, não, agora é isso então, eu vou virar Sith, já era. E o Krayt fala,
fala, beleza, eu vou te matar e você vai voltar como um Sith. E o Cade responde, ok, agora eu vou virar um Sith também, eu vou virar seu padawan e já era, eu vou virar seu aprendiz e já era, vamos resolver isso. O Krayt cai nessa, então ele para de dar choque no Cade, o Cade levanta pra se entregar e fala, não, então pode me matar, porque eu vou ressuscitar, porque eu tenho o mesmo poder que você. Quando o Krayt vai matar o Cade puxa o sabre de luz, pula e enfia no peito do Krayt e fala, não vou me unir a você. Era bait isso, só que o Krayt já tava invadindo a mente do Cade usando transferência de essência, porque ele pode ressuscitar, então ele tava mandando a sua energia pra cabeça do Cade, pro Cade entender que ele vai ressuscitar e vai matar o Cade mesmo pro Cade se tornar um Sith, pro Cade voltar à vida do mal. O Cade vira e fala, bom, demora um tempo pro cara voltar, ele vai voltar pra aquele mesmo corpo, ele vai conseguir curar o corpo dele e voltar à vida. Então eu vou pegar o corpo dele, jogar numa nave, entrar nessa nave e nós dois vamos pro sol. A gente vai se matar junto, eu vou matar o corpo dele, eu vou me matar pra ele não conseguir invadir o meu corpo, nem tentar me ressuscitar, entendeu? E quando o Cade monta numa nave com o corpo do Krayt e vai se jogar, ele recebe o contato de Luke Skywalker, que volta como um fantasma da força e fala, cara, o que você tá fazendo? O Cade fala, não, eu vou me matar e eu vou matar ele também, vai morrer os dois. E o Luke fala, cara, não subestima o poder da esperança. Você é um Jedi, você tem um lado sombrio, mas o lado da luz é muito mais forte. Tenha fé no poder da esperança. E com isso o Cade consegue tirar a voz do Krayt da cabeça dele, ele joga a nave pro sol e consegue saltar no espaço bem a tempo dos amigos dele passar e pegar ele. Então o Cade sobrevive e o Krayt morreu de vez. Eu sei, parece muito confuso, mas o cara podia voltar só no próprio corpo, ele não poderia trocar de corpo, ele queria trocar o corpo dele com o Cade. Era isso? Não era? O que estava acontecendo? Eu sei, é muito confuso, de fato não tem respostas pra isso, tá? Quem cuidava de grande parte dos quadrinhos do Legends era o John Ostrander, e ele criou muito disso daí. Old Republic é quase tudo dele, os quadrinhos, Legacy é tudo dele, então era meio que um universo que ele tava criando e tava só escalando, e chegou nisso daí que eu já contei pra vocês. Aí vocês agora comentam se vocês acham legal, se vocês não acham, porque assim, vou ser bem sincero agora, vou dar minha opinião se eu acho legal ou não. Eu acho que tem algumas ideias boas, mas eu não gosto dessas histórias. Eu acho o Krayt um personagem muito ruim. Na verdade, o Legacy, tudo com Cade Skywalker, com Krayt, eu acho bem ruim, bem sexualizadão. Tipo assim, todo mundo é tudo bombadão e gostosão, e a mãe do cara também fica com o amigo do cara, e eles falam palavrão porque eles querem ser adultos, mas não é nada adulto. Qual é o nível de poder dessa galera? Ninguém sabe, então é tudo muito bagunçado. Eu não gosto muito dessa parte, mas aí vocês comentam se vocês gostam ou não. Lembrando sempre pra respeitar a opinião da pessoa. Eu respeito a sua opinião, pode comentar aí se você gosta, se você não gosta, mas eu espero que vocês também respeitem a minha. Comenta aí embaixo então o que vocês acharam, vocês gostaram, vocês não gostaram, pode comentar à vontade. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela. É isso, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau!